Então, vamos à resolução dessa questão do SpaceX 2013, que nos dá uma equação de uma circunferência, uma equação geral ali, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 10y mais 25 igual a zero, e um ponto P que é simétrico de -1 e 1 em relação ao eixo das abscissas. Tá, então vamos entender o que seria essa simetria. A gente está vendo aqui os eixos coordenados. Quem que é o eixo das abscissas, então? É o das abscissas, né, que eu digo. É o do x. Então, vamos localizar esse ponto -1 e 1. Então, é -1 para x e 1 para y, né? Então, esse ponto dado está aqui. Se está dizendo que o ponto P é simétrico a esse ponto em relação a x, é como se tivesse um espelho aqui no eixo das abscissas. Então, esse espelho vai espelhar esse ponto para onde? Para cá para baixo, né? Então, ele vai manter a mesma distância da origem ali no eixo y e a mesma altura, né? Seria no eixo x. Então, o que isso quer dizer? Que esse ponto está no -1 para x e -1 para y. Então, o nosso ponto P é esse, -1 para x e -1 para y. Mas agora vamos falar da nossa equação geral da reta aqui. Vamos completar os quadrados para a gente descobrir quem é as coordenadas do centro e quem que é o raio dessa nossa circunferência, tá? Então, agrupando aqui os termos com x e os com y, e aí eu vou colocar o -25 já para lá, tá? Então, esse x ao quadrado mais 4x, se esse aqui vale 2a, menos 2a no caso, né? Então, o nosso x vai ser o primeiro termo, e 4 dividido por -2 seria -2, né? Então, eu vou ficar com mais 2 aqui, sempre com sinal contrário, ao quadrado. Só que, o que vai acontecer? Para que eu fique com um trinômio quadrado perfeito, falta um termo ali, que seria o quê? O segundo termo ao quadrado, seria 2 ao quadrado, que seria 4. Então, lá com o -25, eu vou somar 4 também, porque ele está dentro do trinômio aqui. Bom, agora, vamos completar aqui no trinômio. O primeiro termo ao quadrado é y, tá? Então, ali é mais. Lembrando que esse termo vai ser o quê? O menos 2b. Então, 10 dividido por -2 vai ser -5. Trocando o sinal, nós vamos ter, né, 5 aqui na nossa equação, ao quadrado. E lembrando, para completar o trinômio aqui, eu preciso que esse termo esteja ao quadrado. Então, vai ser 5 ao quadrado, 25. Então, falta 25 aqui para esse lado. Tá bom? Então, nós temos a nossa equação reduzida da circunferência. Aqui, 25, 25, fica 4. Então, nós temos o quê? Que as coordenadas do centro, ó, sempre sinal contrário, -2 e -5. E o nosso raio ao quadrado dá 4, então o nosso raio é 2. Mas o que está pedindo na equação, na questão, afinal? Determine a equação da circunferência concêntrica a essa circunferência, ou seja, tem o mesmo centro, e que passa pelo ponto P. Então, a primeira coisa que nós temos que descobrir, pensem só, se uma circunferência passa por um ponto P, quer dizer que o P está à mesma distância de todos os pontos que formam essa circunferência, né? Do centro. O P está na mesma distância do centro, assim como todos os outros pontos que formam a circunferência. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir qual é o raio dessa nova circunferência. Então, o que nós vamos fazer? A distância do centro ao nosso ponto P, que é aquele simétrico, né? Então, seria o quê? Raiz do x do centro menos o x do ponto quadrado, mais y do centro menos y do ponto ao quadrado. Então, essa distância do centro ao ponto, que vai ser a nossa raiz ali, que vai ser o nosso raio, vai ser quem? X do centro menos 2, menos 1, vai ficar mais 1 ao quadrado, mais y do centro, menos 5, menos 1, mais 1 ao quadrado. Então, a distância do centro ao ponto, que vai ser o nosso raio, eu já vou botar o raio 2 aqui, esse é o raio 1, né? Então, o raio 2 vai ser menos 2 mais 1, menos 1.
mais menos 5 mais 1, menos 4. Nosso raio 2 vai ser raiz de 1 mais 16. Nosso raio 2 vai ser raiz de 17, tá? Bom, o que nós queremos com isso, afinal? Nós queremos a circunferência que tem o mesmo centro que essa e que tenha raio igual a esse. Ou seja, vamos para outra folha. Vamos para essa aqui mesmo, só para completar. Então, se eu quero essa mesma circunferência com esse mesmo centro, eu já posso copiar como está ali, né? Então, x mais 2 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, é uma circunferência que tem centro em menos 2 e menos 5. Só que o raio vai ser o qual? Né? Isso aqui seria o raio ao quadrado vai ser o quê? Raiz de 17 ao quadrado. Tá? Então, continuando, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse trinômio aqui, abrir o quadrado da soma, os dois quadrados da soma. Então, vamos ficar aqui, x ao quadrado, mais 2x mais 4, mais y ao quadrado, mais 10y mais 25, igual a 17. Tá? Então, organizando, lembrando sempre, a gente coloca em ordem decrescente de grau, né? Então, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Agora, o termo que tem x, 2x, o termo que tem y. Ah, peraí, que eu acho que tá errado aqui, né, gente? Aqui é 4. Porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x. Desculpa. E aqui, 4 mais 25 vai dar 29, e o menos 17 vem pra cá. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, mais 10y, 29 menos 17, mais 12 igual a 0, letra B. Beleza? Continuando, então. Vamos falar aqui sobre posição de uma reta, né? Posições relativas entre reta e circunferência. Vocês vão ter, assim, alguns desenhos que aparecem uma reta que é secante, uma reta que é tangente e uma reta que é exterior, né? E depois tem esses desenhos abaixo, que é mais o que a gente utiliza, tá, gente? O que a gente utiliza? Essa ideia geométrica de que quando uma reta é exterior a uma circunferência, ela não tem nenhum ponto em comum. Aqui, no caso, a distância dessa reta ao centro, então a distância entre ponto e reta que nós vamos utilizar, ela vai ser maior que o raio. Quando nós temos uma reta tangente à circunferência, ela vai ter um ponto em comum, nós dizemos então que a distância do centro à reta é igual ao raio. E quando essa reta for secante, ou seja, seus pontos, pelo menos 2 pontos pertencem à circunferência, eu tenho que a distância do centro à reta é menor que o raio. É com isso que nós vamos trabalhar aqui nessa questão de 2011, tá? Lembrando, só para a gente colocar aqui, qual que é a distância do ponto à reta. Então, eu tenho uma reta assim, ó. AX mais BY mais C igual a 0. E um ponto ali, no nosso caso, x do ponto e y do ponto, tá? Então, a distância entre essa reta, que eu vou chamar aqui de R, e o ponto P, vai ser dada por aquela fórmula AX0 mais BY0, ali do ponto, no caso é XP, YP, mais C, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse A, esse B saem daqui dos coeficientes, né? O C seria o termo independente, o XP e YP são as coordenadas do ponto P, e o A e o B novamente, os coeficientes, tanto do X quanto do Y ali. Bom, então vamos para essa questão de 2011 de novo. Nós temos então a reta Y igual a MX mais 2. Então vamos colocar ela em ordem, né? Vamos dizer assim, como se ficasse a equação geral da reta. Então, nós vamos passar todo mundo para lá, né? Então, vai ficar menos mx mais y menos 2 igual a 0. Essa seria a nossa equação geral. É tangente à circunferência de equação tal e tal. Mas lembra, na fórmula, o que nos interessa aqui nos desenhinhos, dá pra gente enxergar, eu quero saber as coordenadas do centro dessa circunferência. Então, as coordenadas do centro sempre vão ser aqueles números ali que estão dentro da soma ou da diferença dos termos ali ao quadrado, com o sinal contrário. Então, se é menos 4 ali, vai ser 4 para x, e ali quando não aparece número é 0, tá? Então, só para a gente completar, qual que é o raio? Seria o raio ao quadrado, ali o raio seria
2. Mas aí não vai nos interessar o raio, tá? Então, continuando, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a distância do nosso ponto do centro até a reta, no nosso caso, aquela lá, sei lá, S, vou botar S, ela tem que ser igual, maior ou menor. Quando fala em tangente, lembrando, quando eu falo em tangente, a distância do centro à reta tem que ser igual ao raio. Então, se o nosso raio é 2, tá aqui. Então, vamos colocar na fórmula, né? Como eu disse para vocês. Então, a distância do centro à reta vai ser o quê? A, o x do centro, mais b, y do centro, mais c, sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vai ter que ser igual a 2 aqui para nós. Então, quem que é o x do centro? É 4. Opa, quem que é a primeiro, né, gente? Quem que é a para nós lá? É menos m vezes o x do centro. Quem que é o x do centro? 4. Mais, quem que é o nosso b? Ali, quem está acompanhando o y? 1 vezes o y do centro, que é 0. Quem que é o nosso c? Menos 2. Sobre, quem que é o nosso a? Mais uma vez, é menos m. Então, vai ser menos m ao quadrado. Quem que é o nosso b? É 1, mais 1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2, tá? Então, nós vamos ter menos 4m, isso aqui vai dar 0, menos 2, sobre raiz de m ao quadrado mais 1. E isso tem que ser igual a 2. Multiplicando cruzado, nós vamos ter menos 4m menos 2 igual a 2, que multiplica m ao quadrado mais 1. Lembrando das equações irracionais, vamos elevar ambos os lados ao quadrado. Então, aqui, como eles têm os mesmos sinais, nós vamos usar como se fosse a soma, o quadrado da soma de dois termos. Então, nós vamos ficar com o primeiro termo ao quadrado, 16m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 8m, 2 vezes 4m, 8m, vezes 2, 16m, mais o segundo termo ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, 4, que multiplica m ao quadrado mais 1, tá? Então, nós vamos ficar com 16m ao quadrado, 4 vezes m ao quadrado, menos 4m ao quadrado, mais 16m, mais 4, aí 4 vezes 1, 4, passa para cá, menos 4 igual a 0. Então, eu fiquei com 16m ao quadrado, opa, menos 4m, aqui já dá pra gente fazer 12m ao quadrado mais 16m igual a 0. E como é que a gente resolve isso aqui? Ela é uma equação incompleta do segundo grau. Vou colocar o m em evidência. Então, vai ficar 12m no primeiro termo, tiro o m do segundo termo, 16 igual a 0. Num produto entre dois termos que dá 0, ou o primeiro é 0, achamos o primeiro valor de m, ou o segundo é 0. Então, 12m mais 16 igual a 0. 12m igual a menos 16. M igual a menos 16 sobre 12. Isso aqui dá para simplificar por 4. Então, nós achamos que aqui é m' e aqui seria m duas linhas. Vai ser menos 4 terços. Mas o que que pede? A soma dos possíveis valores de m. Então, m' mais m duas linhas vai ser 0 mais menos 4 terços. Menos 4 terços, letra C. Bem doida essa, né?